Salve, salve, gente! Você já fez uma viagem que foi lotada de perrengues? Eu tenho absoluta certeza que não chega aos pés da viagem que o Santa Cruz fez, saindo daqui do Recife, indo para a região norte do país. Eu sou Thiago Gomide, eu vou te contar essa história a partir de agora. Você já entrou numa viagem que foi uma furadaça enorme? Eu já entrei em várias. Teve uma para Floripa que eu acho que só faltou o ônibus pegar fogo. Rio de Janeiro, Floripa, em muitas horas a mais do que eu preciso. Nossa, eu também tive viagens furadas para o interior do Acre. Ai, meu Deus do céu, para tanto lugar, mas também tive viagens legais, mas olha só, cara. Eu quero te dizer o seguinte, o que você pensa sobre viagem furada não chega nem aos pés da viagem que o Santinha, meu querido Santa Cruz, time honroso de Pernambuco, meu time lá, fez em 1943. Em 1943 o Brasil já estava na Segunda Guerra Mundial, já tinha declarado guerra ao eixo, então submarinos nazistas, como já tinham feito em 1942, podiam a qualquer momento atacar navios que estivessem atravessando a nossa costa. Então, alerta vermelho para aqueles que queriam passar de navio na nossa costa. Um segundo detalhe importante também é que, por causa da Segunda Guerra Mundial, o boom da borracha encontrou seu segundo momento na história. Acre, Pará e Amazonas estavam ganhando muito dinheiro de novo por causa da produção da borracha. Então, o que o time do Santa Cruz pensou? Falou, peraí, muita grana, vamos até lá, vamos fazer jogos, a gente vai ser recebido com tapete vermelho, vai dar tudo certo, vai ser um espetáculo, só que não, cara. Logo no começo, na saída do Recife para Belém, foi dado um tiragosto, um calor do cacete, os jogadores tiveram que dormir no convés do navio, que não era o preparado, não era aquele 5 estrelas, navio que foi junto de outros navios de guerra brasileiros. Caso tivesse ataques de submarinos nazistas, nós teríamos quem nos defendesse. Chegaram em Belém, acharam, bom, o pior já passou. Hashtag só que não mesmo, dali era ladeira abaixo. Em Belém, eles já sentiram o peso da viagem, muitos com problemas estomacais, infecções graves, pegaram de Belém até Manaus um maior tempão num navio como esse daí que você está vendo, que andava devagar pra caramba, estava carregando carga, ou seja, muito devagar mesmo. Chegaram em Manaus já zonzos, totalmente perdidos, com muita dor de barriga, caganeira, jogadores vomitando, dias e dias na selva, um calor daqueles. Chegaram lá e mesmo como estrelas, tomaram um sacode de um time local, cara. Chegaram em Manaus e tomaram um sacode de um time local. Por falar em dinheiro e time local, um time local aproveitou a situação de benesse financeira, ofereceu salários muito maiores para 2 jogadores do Santinha. E esses 2 jogadores aceitaram, deram banana para o Santa Cruz e falaram, olha, podem voltar para o Recife que a gente vai ficar rico aqui no meio da Amazônia, vocês que se virem, que isso, nada, meu amigo, voltem. Voltaram e na viagem de volta para Belém, de Manaus para Belém, a viagem de volta, aconteceu uma verdadeira tragédia. 2 jogadores morreram por causa de tifo, morreram no meio daquela epopeia pela Amazônia. O time chegou em Manaus e aí, enfim, teve que se virar porque os dirigentes nessa hora desapareceram, não era aquilo que tinha sido prometido, estavam ali ao Deus dará, tiveram que fazer jogos para conseguir comer, cara, para conseguir comer. Eles vendiam almoço para pagar o jantar, faziam jogos com quem viessem e pior, naquela circunstância, eles estavam fazendo jogos sem 4 jogadores, 2 mortos e 2 que ficaram em Manaus. Só que em Belém, antes deles irem para outra etapa dessa viagem, aconteceu uma quase prisão. Pedrinho se apaixonou por uma garota, se engraçou com uma garota em Manaus,
aquela passagem anterior, né? E ele se engraçou com ela, engravidou a menina, estava sendo cobrado para voltar a Manaus e casar com a garota. Ele falou, pelo amor de Deus, eu não posso casar com ela, eu não tenho nada a ver com ela. Foi uma noite de verão, pediu que um daqueles contratados de Manaus fosse lá, arrumasse um terno e casasse por procuração. O Pedrinho se safou por muito pouco. De Belém, o time pegou uma carona em um navio até São Luís do Maranhão, tentando chegar o mais rápido possível ao Recife. Pegou a carona nesse navio, vale dizer, com 35 presos. No começo ficaram assustados, mas depois até ficaram amigos dos presos que estavam sendo transportados nesse navio. Chegaram em São Luís, perrengaço. Qual? Tinham que fazer jogos, só que não tinha mais quórum, cara. Vários jogadores tinham se perdido com o tempo. E aí o cozinheiro do navio, cara, foi escalado. Chegaram pro cozinheiro e falaram, meu amigo, eu sei que tu é bom aí de cortar batata, mas agora tu vai jogar, cara, no gol, na linha, tu se vira aí. A gente vai arrumar um lugar pra você, cara. O cozinheiro compôs o time, fizeram jogos ali, levantaram uma grana. E aí sim eles conseguiriam finalmente pegar aquele mesmo navio do cozinheiro jogador e ir para Fortaleza, Recife, ou seja, seguir a viagem. Só que não mais uma vez. Os portos foram fechados porque os ataques dos submarinos nazistas poderiam agora sim acontecer mesmo. Então tinha alerta máximo, que antes acreditava-se que era mais ou menos e agora tinha certeza que era máximo, não podia sair de navio. Então eles falaram, puta, o que a gente vai fazer, cara? Vamos pegar uma carona num trem até Teresina e lá a gente faz alguns jogos, não sei o que, se despediram do cozinheiro jogador e foram no trem de carga até Teresina. Esse trem saiu dos trilhos 2 vezes, cara. Você tem noção do que é isso? Saiu do trilho 2 vezes, eles morrendo de medo, achando que, enfim, já estava ali o fim da vida deles, aquele filminho que passa antes da morte. Eles já estavam vendo aquilo, chegaram em Teresina, jogos e mais jogos para conseguir pagar a comida, para conseguir fazer uma graninha para voltar para o Recife finalmente. Teresina eles conseguiram a grana para pegar um ônibus e voltar para o Recife. O que você acha que aconteceu com esse ônibus? Não, nesse ônibus não aconteceu nada, não, porra. Chegaram no Recife, são e salvos aqueles que sobraram, tá? Falei pra você que a tua furada, ela não era tão grande assim de viagem, vai. Eu tenho certeza que é impossível você ter uma história com tantas reviravoltas como essa. Se tem, escreve aí embaixo, eu quero saber. Beijão pra você, até semana que vem com mais um Tá Na História exclusivo, parceria com Catraca Livre, History Channel e também Criação Tática. Valeu!